Hello, tudo bem? Aprendendo inglês com a palavra de Deus. Hoje é dia de aprender inglês com a palavra de Deus. Exatamente. O que a gente vai aprender hoje, Caio? Colossenses 3:1. Esse versículo aqui que a gente vai aprender que diz o seguinte: procurem as coisas que são do alto. Como assim, Caio? Procurar as coisas que são do alto? O que é isso do alto? Vamos ler o versículo primeiro para entender em que contexto que ele está inserido? Vamos lá. Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Fechado? Isso aqui é o que diz Colossenses 3:1. Lembrando que a Bíblia é um livro e todo livro está dentro de um contexto. A gente pode pegar um capítulo ali ou um versículo separadamente ali, uma partinha e fazer uma grande teoria naquilo. Não, a gente precisa entender em que contexto que aquela partinha está inserida para entender exatamente a intenção do autor, tá bom? Para a gente fazer isso, a gente precisa ler. Então vamos ler? Vamos lá. Então, a gente já leu. Paulo, que é o escritor de Colossenses, está falando para os colossenses procurarem as coisas do alto, fechado? E aí vamos lendo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ok, para manter o pensamento nas coisas do alto. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. O que é isso aqui? Morreram? Eles morreram literalmente? Será? Não, não é que eles morreram literalmente, tá? É o seguinte, quando uma pessoa diz para você, eu sou convertida, não sei o que, é porque ela morreu para o mundo, para as coisas do mundo, tá? E viveu para as coisas de Deus, tá? Onde Cristo, aqui onde fala aqui, ok, sua vida está escondida com Cristo em Deus, tá? Então, viveu para as coisas de Deus. Então, a gente morreu. Todo mundo que é cristão deve morrer para as coisas do mundo. E aqui continuando, ele fala algumas dessas coisas, alguns desses pensamentos. Então, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. E olha o 5, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. O que é? O que pertence à natureza terrena? Então, é imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Então, essas coisas aqui são coisas que pertencem à natureza terrena, coisas da terra, tá? Assim Paulo está descrevendo. E o que a gente deve pensar? Nas coisas de Deus, tá? Continuando esse capítulo, ele explica várias coisas sobre o que é da terra, o que a gente deve pensar, tudo que for bom e assim por diante, tá? Então, depois dá uma olhada, dá uma lida no Colossenses 3 inteiro para entender o contexto inteiro. O importante agora é o seguinte, a gente entender o que são as coisas do alto, o que Paulo está falando aqui. Está falando que a gente não deve esquecer, não deve mais pensar nas coisas da terra, deve esquecer isso, tudo da terra, e pensar nas coisas de Deus, tá? É isso que ele está falando, nada mais do que isso, ok? Fechado? Entendido? Se você não entendeu direito, você pode me mandar, deixar no comentário ali, que eu explico para você direitinho, sobre conversão, sobre o que é não viver mais para a vida aqui na Terra. Todas essas coisas a gente conversa. Pode me deixar um recado lá no comentário e a gente conversa em particular sobre isso, tá bom? Então, legal. Agora que a gente já entendeu o versículo em português, vamos entender ele em inglês? Vamos lá. Colossians 3:1. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Ok? Lembrando o seguinte, tá? Depende da plataforma que você está vendo esse vídeo. Sempre na descrição, se for no YouTube, Facebook, seja onde for, na descrição tem ali o link para o site da Ensinando Inglês, onde está tudo escrito ali. E tem um áudio também, gravei um áudio aqui para você treinar, tá bom? Com essa pronúncia aqui.
Então, legal. Para a gente entender esse versículo em inglês, vamos começar com o vocabulário? Ok, let's start with the vocabulary. Vamos lá. God, Deus, ok? God é Deus. Christ, isso não é Christ não, é Christ. Christ, Cristo. Since, desde, não é since, é since, tá? Since, desde. Then, então. Have been, foi. Raised, ressuscitado, levantado. Set, configuração ou conjunto. Hearts, corações. Things, things, a pronúncia é assim, tá? A língua no meio do jeito. Se você não conseguir, pode falar f, tá? Não tem problema. Things, things. Mas o certo é assim, things. Diferente pra gente, né? A gente não tem essa pronúncia em português. Então, vamos lá. Above, acima. Where, onde. Right, direita, certo, direito. E hand, mão. Tá bom? Ok, exploring the text. Ok? Exploring the text. Então, then igual então. Vamos ver algumas particularidades desse texto para que você compreenda melhor e no final a gente vai comparar a versão em inglês e a versão em português, tá? Então, then, ok? Then é então. Ó, T-H-E-N, tá? A pronúncia de then é muito similar a then e then, ó. Then. Só que um escreve com T-H-E-N e o outro é com T-H-A-N, que é do que, tá? Esse aqui é esse para só do que aqui, esse aqui é só para complementar aqui. E o then, T-H-E-M, é eles, tá? Eles. Então a pronúncia é parecida, porém significados diferentes, tá? Significado diferente. Have been é foi, tá? Have been é o presente perfeito. Usamos ele para expressar uma ação no passado que importa no presente. Na comunidade inglês passo a passo, eu explico bem detalhadamente o present perfect, tudo ali passo a passo, os principais pontos para você, tá? Se você ainda não faz parte, faça parte e se inscreva lá. Só entrar no site da Ensinando Inglês que tem o link lá. Exploring the text, ok. Set é conjunto ou configurar, tá? Set é conjunto ou configurar. Só que, lembramos que o importante é o contexto em inglês. Portanto, não se preocupe com a tradução literal. A palavra set na versão brasileira está traduzida como procurem, tá? Você vai ver a versão brasileira já. Então, o importante é o contexto, tá? Então, vamos comparar? Vamos. Colossians 3:1. Since then you have been raised with Christ. Since then, portanto... mas since não é desde e then é eles. Sim, mas eles traduziram aqui como portanto. Isso aqui é a versão em inglês e a versão em português do Brasil, tá? Essa Bíblia aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Ele veio, New International Version, que é essa aqui, em inglês americano, e nova versão internacional em português, tá bom? Essa versão que eu peguei aqui. E aí legal você ver como os tradutores fazem essa tradução. Não é literal, né? Então, se fosse literal seria assim, since then you have been raised with Christ. Desde então você foi levantado com Cristo. Não. Então, portanto, já que vocês você ou vocês aqui, já que vocês ressuscitaram com Cristo, tá? Já que vocês ressuscitaram com Cristo, porque o raised pode ser ressuscitar ou levantar, nesse caso é levantar, tá? Então, since then aqui, portanto, é o que faz mais sentido, tá? Procurem as coisas que são do alto, ó. Set your hearts on things above. Procurem as coisas que são do alto. Mas set não é configurar? Set é configurar, mas qual que estranho que ficaria, ó? Configure o seu coração nas coisas de cima. Não, se a gente traduzisse literalmente seria assim, né? Configure os seus corações nas coisas de cima. Ué, que coisa mais estranha, não estou entendendo nada. Mas por isso que eles traduziram assim, ó, procurem as coisas que são do alto, tá? Where Christ is, onde Cristo está, seated, assentado, at the right hand of God, à direita de Deus, ok? Right hand é mão direita, tá? Mas aqui a gente fala só a direita, tá? Right hand, a gente pode falar mão direita ou a direita. Geralmente, nesse contexto aqui, foi melhor traduzido como a direita de Deus, tá
tá bom? Você observou aqui que a gente não pode traduzir o texto literalmente? Não mesmo, a gente precisa praticar assim, ó, comparando, entendendo todas as particularidades do texto, vendo o vocabulário e assim por diante, tá bom? Fechado? Então, legal. Agora que você entendeu o versículo em inglês, eu gostaria que você estudasse da seguinte maneira para que você memorizasse ele, tá? Eu quero que você memorize ele de verdade e consiga falar, consiga utilizar esse vocabulário e assim por diante. Como você vai fazer isso? Você vai fazer da seguinte maneira. Leia o texto consultando o vocabulário e as anotações. Faça isso umas 3 vezes ou até entender, tá? Leia o texto consultando o vocabulário. Leia o texto até não precisar mais consultar o vocabulário. Quando você não precisar mais consultar, lê mais 3 vezes. Lê consultando, depois lê sem consultar. Lê até não precisar mais consultar. Não precisou mais consultar, dá uma consolidadinha, lê mais umas 3 vezes ali o versículo em inglês. Para ter certeza que você sabe mesmo ele. Depois você vai escutar o áudio em inglês. E depois você vai começar a pronunciar o texto, tá? Você vai escutar o áudio em inglês, começar a pronunciar o texto e depois vai pronunciar sem o auxílio do áudio, tá? Escuta o áudio que tem no conteúdo completo, tá? No site da Ensinando Inglês, tem o áudio ali. E aí você vai começar a pronunciar o texto, escutar e pronunciar e depois, por último, pronunciar sem o auxílio do áudio, tá bom? Pode até pronunciar lendo, não tem problema não, mas sem o auxílio do áudio, tá bom? Então é isso. Deixa o seu comentário, que é muito importante para mim. E semana que vem vai ter mais um conteúdo, tá? Eu vou separar outro conteúdo de Colossenses para você. Então é isso aí. Fica com Deus. See you. Bye bye.